Olá pessoal, tem um texto que sempre me deixava em dúvida na Bíblia. Sabe quando você lê um texto e esse texto parece contraditório? Eu não consegui entender Gênesis 46. Como é que José orienta seus irmãos dizendo que pastores era abominação para os egípcios, e ele diz que os irmãos dele eram pastores? Como é que isso acontece? Essa coisa contraditória. Aí eu fui estudar, eu fui ver, e nada do estudo adianta se o Espírito Santo não fizer isso na sua vida, não mostrar para você o sentido dessa história, o porquê disso, por que José fez isso. Que coisa confusa, como que é? Pastor é abominação, mas vocês vão dizer para o faraó que vocês são pastores. Nós não vivemos na cultura do politicamente correto. Nós não somos aqueles que gostam de agradar todo mundo e muitas vezes usar a linguagem que vai atrair as pessoas. Principalmente vendedores são muitas vezes instruídos nisso. Nós gostamos muito de vira e mexe, a gente tem que falar empreendedorismo, e muitas vezes o vendedor ele é treinado para falar a linguagem do cliente, para convencer, como dizem, entrar na mente do cliente. Isso é simbólico, é óbvio. Então entrar na mente do cliente, então fazer a coisa correta. Mas José fez o contrário. José sabia que pastores era abominação para os egípcios. Se era para os egípcios, era para Faraó também. E por que ele disse, vocês digam ser pastores? Eu sempre pensava assim, não, tem erro na tradução. Talvez não é pastores, não. E eles de fato chegaram para Faraó e se apresentaram. Somos pastores. Mas como isso? Por quê? E aí, segundo o meu estudo, eu descobri o seguinte: José foi estrategicamente honesto. É verdade, os irmãos dele eram de fato, eram pastores realmente. Mas isso era abominação. Mas como isso? Era abominação, mas não tinha que agradar o faraó, não tinha que agradar os irmãos? Não, o faraó deu o melhor da terra, a terra de Gósen, uma terra fértil, uma terra que eles poderiam criar os rebanhos, boa pastagem. Tudo de bom tinha nessa terra. E Faraó realmente entregou-lhe essa terra, que era mais distante. Por que então José fez isso? Porque ele, sabendo que era abominação, Faraó mandaria eles para Gósen. Mandaria eles retirado. O próprio povo egípcio não ia querer se misturar. Lembra que o Senhor tinha prometido já para Abraão que eles iam ser um povo semelhante às estrelas do céu, à areia do mar. Quer dizer, não teria número, seriam enormes, seriam estupendamente grandes. E aí a gente pensa assim, mas esse povo não poderia se misturar. Eu acredito que algum egípcio tenha realmente casado com um hebreu, e que isso também trouxe algum problema. Mas o Senhor conseguiu, através dessa estratégia que Ele deu para José, manter o povo separado e o povo se tornar sobremaneira grande e poderoso, separado do Egito, porque não poderia misturar. Então essa estratégia, usar uma abominação para que os egípcios não viessem comungar muito com o povo de Israel. Esse povo que entrou como uma família com poucas pessoas e virou, dentro de 430 anos, um povo estupendamente poderoso e grande. E a palavra diz depois que levanta-se um faraó que não conhecia José, o que eu acho muito estranho isso aí, mas
Isso tudo estava no controle de Deus. Esse faraó, observando o crescimento desse povo, o poder desse povo, acaba escravizando-os. E eles daquela vida farta de Gósen, agora eles são escravos no Egito. Mas voltamos para uma lição básica sobre esse texto. E você pode comentar aí embaixo. Você já sofreu rejeição? Eu já sofri algumas. Não vou dizer várias, porque várias é uma ideia de muito mais. Eu vejo assim algumas rejeições. Mas você já parou para pensar que quando você sofreu uma rejeição pode ter sido um livramento de Deus na sua vida? Você já parou para pensar que o Senhor queria te levar para Gósen, para um lugar muito melhor, para um lugar onde você não sofreria as más influências desses egípcios? Deus teria um lugar maravilhoso para você crescer, talvez uma mudança de cidade, talvez uma mudança de planos completos, quem sabe uma empresa falida que você tinha, agora você monta uma nova que vai frutificar e vai gerar muitos empregos e vai ter um crescimento maravilhoso. Tudo isso por quê? Porque você foi rejeitado. Então muitas vezes a rejeição, ela é um fechamento de porta para que se abra uma porta muito superior, muito melhor. E aí na hora a gente não entende, dói. Eu sofri uma rejeição, um desemprego, que foi o contrário. Eu estava trabalhando na cidade vizinha aqui, a Pelotas, Capão do Leão. E na hora doeu. Mas o que foi? Com essa rejeição, eu acabei voltando para casa, para voltar a morar em Pelotas, trabalhar em Pelotas. Porque eu morava em Pelotas, mas trabalhava nessa outra cidade. Mas também eu tinha que ficar 2, 3 dias, às vezes, em Capão do Leão por causa do transporte, da ida, de vinda. Naquela época eu fazia tudo na bike mesmo, até que eu comprei uma moto e consegui fazer o percurso de moto. Mas enquanto eu não tinha moto, eu tinha que pegar e fazer isso no pedal, então não podia vir toda hora. Você não se esqueça, eu já sou um cidadão, no momento, não sei quando você está vendo esse vídeo, no momento eu estou quase indo para 57 anos, então cidadão todo dia no pedal, fazer 14 quilômetros não é muito fácil. Então eu só comecei a vir em casa depois da moto. Mas quando eu sofri essa rejeição, eu voltei para Pelotas, voltei para trabalhar aqui, voltei a ver a minha família todos os dias, voltei a me alegrar com o meu habitat natural. Então, muitas vezes na tua vida é a mesma coisa. Você sofre uma rejeição, uma porta se fecha e Deus abre um Gósen para você, um lugar muito melhor. Até as pessoas lhe enviam, até pensando que estão lhe fazendo mal, elas lhe enviam para um lugar que elas pensam que é um lugar separado, mas na verdade elas estão abençoando a sua vida. Uma vez eu fiz um vídeo, não sei nem como é o título, não me lembro, entre tantos vídeos que eu já tenho. Logo que eu fiquei desempregado do último serviço, que eu trabalhei com carteira assinada, antes um pouco de começar a trabalhar com aplicativo, e eu dizia nesse vídeo que você perdeu esse emprego foi para você crescer, para você melhorar a sua vida. Deus tem coisas muito melhores. Portas se fechou, se abrirão verdadeiros portais de bênção na sua vida. Então, medite nesse tempo. Quem sabe você está vivendo hoje uma frustração. Saiba que algo bom Deus tem para você logo aí na frente. Deus te abençoe nesse dia. Eu tinha que compartilhar essa palavra. Não esqueça de compartilhar essa palavra, de deixar teu like, de se inscrever no nosso canal, de apoiar o nosso canal. Em nome de Jesus. Amém.